O programa Caminho da Universidade traz para a entrevista nossa querida professora Terezinha Leone Wolff. Nós vamos falar sobre cultura, vamos falar sobre o centenário de Porto União, mas também antes vamos falar sobre um momento muito especial na vida dessa pessoa que pôde realmente fazer uma analogia entre a cultura de Portugal e a cultura brasileira. Minha querida professora Terezinha, seja bem-vinda ao programa Caminho da Universidade da TV 1000, que é afiliada à TV Cultura do Brasil. O prazer é meu, professor, e sempre muito bem-vindo o convite de vocês. Eu já sou praticamente efetiva nessas questões de entrevista com você, porque você não esquece da gente. Passando o tempo, a gente envelhecendo, mas você não esquece da gente. Como é que podemos esquecer dos bons valores, dos bons exemplos, das pessoas que realmente entendem a importância da história, a importância da cultura, do belo e da arte? É impossível, dona Terezinha. E eu até tenho um dizer que espero que o pessoal entenda. Sempre eu tenho colocado aos meus amigos que é impossível apenas dizer bom dia, dona Terezinha, porque atrás de um bom dia vem tantas informações, tantos conhecimentos, e eu, sinceramente, eu gostaria de ter todo aquele tempo para sentar e escutar, porque você só aprende quando você tem a capacidade e a humildade de escutar o próximo. Eu vejo assim a sua pessoa. Isso não é elogio, não estou rasgando seda, estou apenas falando aquilo que sinto e que muita gente que visa o bem da sociedade, que visa o bem comum, que valoriza a arte, a história e a cultura, com certeza assinarão embaixo do que eu acabei de colocar. Eu agradeço tanto elogio da tua parte, Aloysio, que a gente fica até meio sem graça. E o que eu sei de cultura, de vivência, é realmente por causa que eu cresci aqui, eu nasci aqui, cresci em Porto União, conheço muitas pessoas, as ruas pelas quais eu passo, eu lembro de quem morava, como é que eram as casas, as mudanças que se ocorreram aqui, e por isso mesmo vocês acham que eu sou uma pessoa que sei da cultura, mas eu sei da cultura do meu jeito. Coisa simples de quem cresceu, estudou em escola pública e que hoje, graças a Deus, tem uma família, tem uma casa e tem tudo de bom dos meus amigos. Então, dona Terezinha, é isso que nós precisamos. A sociedade precisa de pessoas que têm consciência em relação ao seu ser e o que estão fazendo aqui. Minha querida professora Terezinha Leone Wolff, quanta satisfação estar entrevistando a senhora no mês de maio, que é o mês das mães, mês de Maria, mês das noivas. E nós vamos tratar aqui, dona Terezinha, de dois momentos da senhora. O primeiro momento vai ser exatamente dessa experiência de conhecer a pátria-mãe. O senhor esteve em Portugal, com certeza. É assim que se fala lá? É assim mesmo. Então, a senhora vai nos falar um pouquinho dessa experiência, dessa viagem, fazer uma analogia, cultura portuguesa com a brasileira, apesar que os filhos têm muito da mãe, né? Sim. Mas, afinal, são mais de 500 anos da presença dos portugueses e a senhora foi exatamente conhecer essa belíssima terra Portugal. E o segundo momento vamos falar sobre Porto União, seus 100 anos, sua história, sua cultura, o seu encantado castelo, o castelinho, né? Enfim, coisas que interessam a nossa população. Minha querida mãe da cultura, pronto, a senhora tem que aceitar. Nos fale essa experiência da viagem até Portugal. Contando um pouquinho dessa viagem, eu posso dizer a você o seguinte, que senti, mas muito mesmo, que eu não tivesse tido essa oportunidade no tempo que eu lecionava para crianças.
para contar realmente para elas aquilo tudo que a gente contava sobre o descobrimento do Brasil, sobre grandes vultos, inclusive sobre poetas, sobre escritores, porque nessa viagem nós tivemos oportunidade de conhecer coisas assim que só conhecíamos através dos livros, através de alguma vivência a mais que nós tivemos com pessoas cultas também, professores que nós tivemos do nosso tempo, e mesmo com colegas, através também da Academia de Letras, e por isso eu me sinto assim muito feliz, foi gratificante, ainda mais que a minha neta está morando lá, meus netos, né, porque ela é o marido, e agora a gente tem a oportunidade de vez em quando de perguntar e eles responderem. Eu estou escrevendo, o professor já escrevi uma parte no Jornal Comércio. Tive a satisfação de ver essa sua reportagem no Jornal Comércio. Então, Achei bem interessante. Então eu comecei por Lisboa, né? E depois eu, primeiro de tudo atravessando, como eu coloquei no próprio artigo, né? Dos mares nunca dantes navegados, eu atravessei o Atlântico e cheguei na Terra de Cabel. Depois, então, de Lisboa, a gente teve a oportunidade de ver ainda alguns castelos importantes ali daquela região. Depois fomos a Coimbra, fomos à cidade de Óbidos, que não tem nada a ver com a palavra óbitos, porque muitas pessoas pensam que essa palavra, óbitos, que nós usamos aqui para necrologia, que ela venha da palavra óbidos, mas óbidos quer dizer uma cidade amuralhada. E como tem realmente as muralhas em volta da cidade, ali eles puseram o nome de Óbidos. Muito bem. E a comida de Portugal é maravilhosa. As pessoas são gentilíssimas, muito boas. Olha, é uma cidade que despertou para o turismo de uma forma muito, mas muito grande mesmo, porque você não imagina a quantidade de brasileiros, a quantidade do mundo inteiro, japoneses, ingleses, americanos, assim, verdadeiras levas daqueles turistas que chegam e vão às partes como nós fomos para verificar o que era bonito. Tenho muita coisa a dizer, gostei muito também das livrarias de Portugal, a Universidade de Coimbra, que eu tive a oportunidade de ir. Livraria, eu cito a Livraria Lelo, porque é uma livraria que tem na cidade do Porto, e achei interessante a sistemática. Eles cobram um ingresso, e desse ingresso, na hora que você... Bom, ali você recebe, na hora que você entra, você recebe todo um itinerário que existe dentro daquela livraria. Tudo artístico, né? As prateleiras, escadas, tudo maravilhoso, de madeira boa, muito pau-brasil também, que nós temos por lá. Muito pau-brasil, com certeza. Dona Terezinha, então, para que eu possa entrar na livraria, eu compro um ingresso. Sim. Isso é uma novidade, que nós não temos uma experiência exatamente dessa. Achei interessante essa ideia. Eles cobram um ingresso. Por exemplo, lá no caso, a gente pagaria uns 4 euros. Né? E se você comprasse um livro que custava 16, aí na hora de você pagar o livro, você apresentava aquele ingresso e eles te ressarciam aqueles 4 reais que você pagou de ingresso. Isso poderia ser adotado até aqui na nossa cidade, porque não precisa ser um ingresso muito mais caro, mas se você dá 50 centavos, né, no preço de um ingresso, e na hora que alguém compra o livro, você tira aqueles 50 centavos, vão acostumando a uma possibilidade de um maior número de leitores até, crianças principalmente, porque é muito importante que a criança paga, mas ela restitui depois na hora do pagamento de um livro. Né? Isso eu achei muito bacana. E a comida é maravilhosa. A senhora falou em comida naquela hora, eu queria saber. Experimentou o pastel de Belém, o famoso pastel de Belém, sim, Dona Terezinha? Sim. E o pastel de Belém, de toda ali a parte de Portugal, porque eles fazem, em todos os lugares eles fazem o tal pastel. Pastel de Santa Clara, pastel de Belém, mas nenhum tem o sabor do pastel que é feito realmente em Belém. Porque ali o pastel, ele vem assim, é como se fosse uma empada, né? Uma empadinha assim.
uma queijadinha, como a gente usava dizer quando era criança. E a massa dela é bem crocante e o recheio é de um sabor e de uma leveza tão grande que você é capaz de comer 2, 3 e não sente aquele peso, sabe? É muito bem feito. Olha só que beleza. E muito peixe? Bacalhau também? Entramos no peixe. Sim, Bacalhau, tem sim. outro que é muito usado, que é a sardinha também. Sardinha. Eu vi um museu da sardinha, Aloysio, que tem latas de sardinha, tudo arrumado artisticamente. As latas de sardinha do início do século estão lá, sabe? Então é um museu da sardinha. E o peixe, que eu achei formidável a maneira como eles fazem também, eles têm umas churrasqueiras na frente do restaurante e as pessoas escolhem o peixe vivo, o peixe ainda dentro de uma... Não é um congelador, porque é o peixe fresco mesmo que eles têm, né? E aí você escolhe que tipo de peixe você quer comer, eles assam naquelas churrasqueiras que tem na frente, aí tem mesa para fora, tem mesa lá dentro, aí vem o prato todo ornamentado já, e você degusta aquilo com muito mais vontade do que um peixe congelado. A senhora tem, então, digamos, o privilégio de ver o peixe vivo. Sim. Né, vai optar pela espécie de peixe e aí esse peixe é preparado. Escolher bacana, o peixe que você quer comer. Que bacana. Então você escolhe ali, eles têm diversos tipos de peixe, né? As qualidades ali são muito grandes. Então, Terezinha, nós estamos encerrando o primeiro bloco, mas eu tenho que perguntar. Cantasses um fado lá ou não? Ah, sim, na cidade do Porto. Na cidade do Você Porto. que adora cantar, gosta de música. Nós tivemos a primazia de estarmos lá na Taberninha do Manel. A Taberninha do Manel. É realmente uma taberninha, né? Sim. Porque é tudo muito simples, também mesas para fora. Portugal, como a Europa, né? Eles usam muito colocar as mesas fora para as refeições. As pessoas adoram sentar e ficar apreciando o movimento, comendo, conversando. E essa taberninha do Manel, eles tinham uma senhora que atendia, e uma portuguesa, ela viu que a gente era brasileiro e ela chegou na mesa, começou a cantar um fado. Aí eu perguntei para ela se ela conhecia a Amália Rodrigues e comecei a cantar um pouquinho do fado de Amália Rodrigues e ela continuou, nós fizemos uma dupla. A senhora não perdeu a oportunidade. Não. Que bacana. Bom, dona Terezinha, nós vamos encerrar o primeiro bloco. Eu sei que você tem tanta coisa para falar sobre Portugal, mas não vai faltar oportunidade. Eu sempre tenho colocado, se eu pudesse reservar uma tarde, uma vez por semana, trazer esta equipe maravilhosa TV 1000 e deixar realmente a senhora falar, navegar, né, em bons e belos mares, com certeza todos nós ganharíamos. Mas tudo bem, vamos exatamente encerrar e vamos para o segundo bloco, mas... Para o segundo bloco, vamos falar sobre a história cultural de Porto União no seu centenário. Estamos apresentando o programa Caminho da Universidade e a nossa entrevistada é essa pessoa fantástica, querida, a mãe da cultura, Terezinha Leoni Wolff. É rapidinho, já retornamos.